Sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Todos acharam? Então acompanhe a leitura na sua Bíblia ou aqui na tela atrás de mim. Diz assim o texto a partir do versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se. E eles diziam: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pai querido e poderoso, lemos a Tua palavra e eu quero pedir que o Senhor fale com a Tua igreja através da vida deste Teu servo. Faz de mim, Pai, um instrumento nas Tuas mãos e fala com o Teu povo reunido aqui e com as pessoas que participam deste culto nas redes sociais. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. E antes de se assentar, vamos honrar Jesus com uma linda e uma forte salva de palmas. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Glórias ao Senhor. Se assenta no seu lugar. Pessoal da mídia, deixa para mim, por exemplo, aqui na tela, Mateus 14, 22. E olhe para o pastor, eu quero compartilhar uma coisa preciosa e importante para você nesta quinta-feira. E você não veio aqui hoje em vão. Você não veio aqui hoje à toa. Você veio aqui hoje para ter um encontro com Deus, para ouvir a voz do Senhor, para ser tocado por Ele e abençoado por Ele. E saiba de uma coisa: quando você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Quando você busca a Deus, você encontra, porque Deus não está escondido. Tiago escreveu: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E você veio ao encontro do Senhor e pode ter certeza, Ele está se achegando a você para te tocar e te abençoar nesta noite. E você vai sair daqui abençoado e abençoada em nome de Jesus. Só quem crê, diga um glória a Deus bem forte. Mas olha que interessante esse texto da palavra de Deus, um texto muito conhecido, que nós vamos lembrar juntos esse texto que todos vocês conhecem. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, e Ele havia alimentado uma multidão de quase 15 mil pessoas, eram 5 mil homens, além das mulheres e das crianças. Já era o final da tarde, quando Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta a multidão. E após alimentar o povo, Jesus despede a multidão. E Ele então dá uma ordem aos discípulos. Escute isso: Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. E ordem do Senhor é para ser obedecida. Fala comigo assim: ordem do Senhor é para ser obedecida. Guarda isso no teu coração. Quando o Senhor dá uma ordem, a ordem não é para ser questionada, a ordem é para ser obedecida. E só obedece a ordem do Senhor quem tem Ele como Senhor de verdade. Porque se você diz que Ele é Senhor da tua vida, mas você não obedece às ordens dEle, então significa que Ele não é o teu Senhor. Porque quando é Senhor das nossas vidas, quem é servo obedece à ordem do seu Senhor. Às vezes a ordem parece aos nossos olhos ou ao nosso entendimento limitado. Às vezes a ordem parece estranha, parece não fazer sentido, e por causa disso a gente questiona e pensa em não obedecer.
Mas quando nós reconhecemos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele tem controle e domínio de todas as coisas, e quando nós cremos nele, então mesmo que a gente não entenda o porquê, a gente obedece. Quem é servo do Senhor aí, serva, levanta a mão e diga: eu sou servo de Deus. Então quem é servo obedece, não questiona. Põe isso no teu coração. Todas as vezes que você receber instrução da palavra de Deus, não questione, obedeça, porque nós somos servos e Ele é Senhor. E então Ele dá uma ordem aos discípulos, despede a multidão, era final da tarde, quase anoitecendo, e Ele dá uma ordem aos discípulos, dizendo: agora vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar. E os discípulos perguntam: mas o Senhor não vai com a gente? E Ele diz: não, eu vou ficar aqui porque eu vou orar um pouco, mas vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado. Uma ordem de Jesus. E você sabe o que os discípulos fizeram? Fala para quem está do seu lado assim: obedeceram. Eles entraram no barco e começaram a navegar no barco em direção ao outro lado do mar. E Jesus então fica ali daquele lado do mar onde ele estava. Ele vai num lugar, se isola e passa um tempo em oração falando com Deus. Possivelmente Jesus foi orar naquele dia, porque um pouco antes dele multiplicar os pães e os peixes, ele havia recebido uma notícia muito triste. E a notícia foi a notícia da morte do João Batista, que a cabeça do João Batista já tinha sido cortada, servida na bandeja, e os discípulos de João Batista vieram contar isso para Jesus. Isso entristeceu o coração do Senhor, ao receber a notícia da morte de João Batista. Mas mesmo com o coração entristecido, Ele opera milagres, Ele atende a multidão, Ele multiplica os pães e os peixes. Escute isso, ó. Olhe para mim e entenda uma coisa, você que é servo de Deus e serva de Deus. Às vezes acontecem coisas que nos entristecem, sim ou não? Existem coisas que acontecem e que entristecem a gente. E a grande questão não é nós sermos entristecidos por algo que aconteceu, porque isso vai acontecer muitas vezes ao longo da vida. Mas o que nós precisamos entender é que a gente não pode parar porque algo nos entristeceu. A gente não pode desanimar porque algo ruim aconteceu e nos trouxe tristeza. Porque quando diante de uma notícia triste, diante de uma situação adversa, você deixa a tristeza entrar no teu coração e te impedir de fazer o que precisa ser feito, você começa a entrar num caminho de depressão. Pode ver que a pessoa depressiva é assim, ela recebe uma notícia triste, e porque ela fica entristecida, ela vai deixando de fazer tudo, e ela vai cada vez ficando mais sozinha e parada. Ela quer ficar na cama, ela quer ficar deitada, e aí o diabo vai atormentando a pessoa, e a pessoa entra na depressão. E nós não podemos, nós que servimos ao Senhor, mesmo tomados pela tristeza, e muitas vezes nós ficamos tristes, nós temos que continuar fazendo a obra do Senhor e seguindo a nossa vida, porque o Senhor é conosco. Irmãos, quantas vezes ao longo desses quase 30 anos de ministério, quantas e quantas vezes eu não vim para a igreja, para os cultos tristes? Eu me lembro quando eu estava no cemitério da Cachoeirinha sepultando a minha irmã, que faleceu com 33 anos de idade. Nós sepultamos a Viviane num domingo, e nós tínhamos culto à noite na igreja. A igreja na Brasilândia era uma igreja grande, muita gente, tinha um monte de líderes capazes, capacitados lá. E quando terminou ali o sepultamento, vários deles chegaram até mim e falaram: pastor, vai para casa, pode deixar que a gente cuida do culto hoje lá, né? E vários falaram comigo para mim ir para casa. E se eu tivesse ido para casa aquele dia, eu não teria feito nada de errado. Eu tinha perdido a minha irmã, tinha acabado de sepultar ela. Mas a gente tem um compromisso, a gente tem um propósito, não pode deixar que as notícias tristes e a tristeza que está no nosso coração paralise a gente tem que seguir em frente. E aí eu olhei para eles, agradeci o carinho, agradeci o amor, o cuidado deles por mim como pastor, mas eu disse para eles: mas eu vou estar no culto com vocês. E aquele dia fui para o culto,
participei do louvor, eu toquei junto com eles, cantei, chorei o culto todo, preguei a palavra de Deus e Deus me usou para abençoar o povo aquele dia. Então veja, Jesus estava triste, mas ele não deixou de atender o povo, ele não deixou de operar milagres, ele não deixou de abençoar as pessoas, e só depois que o povo estava abençoado, é que Jesus foi se retirar para o momento de oração, onde ele foi colocar o coração dele diante de Deus. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Então quando vier, a tristeza vier, ela vem, faz parte da vida. Tem dia que a gente está alegre, tem dia que está triste, mas quando a tristeza vier, não deixa a tristeza paralisar você, não deixa a tristeza enfiar você na caverna, e não deixar você sair mais de lá, e você ficar cada vez pior. Levanta a cabeça, segura na mão do Senhor e vai em frente, porque o Senhor é contigo. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Aí Jesus ora, e tinha dado uma ordem para os discípulos, e os discípulos obedeceram, entraram no barco, e começaram a atravessar por outro lado, e anoiteceu quando eles estavam atravessando, porque já era final do dia, começo da noite, e não apenas anoiteceu, mas quando eles estavam no meio do barco, a palavra do Senhor diz, que começou a se levantar uma ventania, um vento muito forte, e a Bíblia diz, que no versículo 24, põe para a gente o versículo 24, o texto diz que o barco já estava no meio do mar. Onde o barco estava? E lá no meio do mar já estava escuro, o barco começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha aqui, ó, mais uma situação interessante, é que os discípulos estavam dentro do barco, e com o barco no meio do mar, não porque eles queriam estar lá, mas eles estavam dentro do barco, e estavam com o barco no meio do mar, porque Jesus queria que eles estivessem lá. Porque quem que deu a ordem para que eles atravessassem para o outro lado do mar? Foi Jesus. Jesus que deu a ordem. E pastor, eu fiz questão de ressaltar que eles obedeceram a ordem do Senhor, porque a ordem do Senhor não se questiona, se obedece. Eles podiam ter dito: Senhor, já está anoitecendo, vamos deixar para atravessar o mar amanhã, quando amanhecer, quando clarear o dia, a gente pega o barco cedinho e vai. Mas ordem do Senhor não é para ser questionada, é para ser obedecida, e eles obedeceram. E agora, perceba que eles estão aonde Jesus queria que eles estavam. Eles estavam no centro da vontade do Senhor, eles obedeceram a ordem do Senhor. E nós temos uma ideia, que quando nós somos obedientes, primeiro, nós temos que ser obedientes ao Senhor, já deixei isso claro. Quem é servo e serva aí? Quem é servo e serva obedece, não questiona. Mas nós temos uma ideia de que, porque nós estamos obedecendo ao Senhor, nós não vamos ter problemas. Nós temos uma ideia de que, se nós estivermos em obediência ao Senhor, nenhum problema vai surgir, nenhum obstáculo vai se colocar no nosso caminho, nenhuma dificuldade vai se levantar, e isso não é verdade. Veja que eles estavam obedientes ao Senhor, eles estavam no centro da vontade de Cristo, eles estavam no barco porque Jesus ordenou que eles estivessem ali, eles estavam com o barco no meio do mar, porque Jesus mandou eles atravessarem o mar, eles obedeceram, e na obediência, de repente começa a se levantar uma tempestade contra eles, o mar fica agitado, e começa um vento muito forte, e a Bíblia chama de vento contrário, está escrito aí, ó, porque o vento era contrário. Você percebe que mesmo nós estando obedientes ao Senhor, problemas podem acontecer? Eles não estavam no meio do mar em rebeldia, eles não estavam no meio do mar porque eles quiseram ir para lá, eles estavam lá porque o Senhor mandou, e mesmo obedecendo ao Senhor, a adversidade veio. E você precisa entender isso, nós temos que andar em obediência,
Nós temos que obedecer ao Senhor e não questionar, mas você precisa entender e saber que mesmo no caminho da obediência tem adversidade. Mesmo no caminho da obediência o vento contrário se levanta. Mesmo no caminho da obediência o mar se agita. Mesmo no caminho da obediência a gente enfrenta dificuldades, adversidades e obstáculos. Mas o que você precisa entender, talvez você possa me questionar e falar assim: então qual é a vantagem de obedecer? Pensa comigo. Se eles estivessem no meio do mar por desobediência, eles teriam que enfrentar o vento contrário, eles teriam que enfrentar as ondas que estavam agitadas, eles teriam que enfrentar a escuridão da noite, eles teriam que enfrentar toda aquela dificuldade, mas eles teriam que enfrentar todo aquele problema com a força do braço deles. E é assim a minha vida e a sua vida. Quando nós escolhemos o caminho da desobediência, os problemas vão acontecer, mas você vai ter que enfrentar os problemas sozinho, com a força do teu braço. Você vai ter que se virar para chegar do outro lado do mar, se você estiver no caminho da desobediência. Agora, quando nós estamos no caminho da desobediência, ainda que o mar se agite, ainda que o vento contrário se levante, ainda que venha a adversidade, você vai descobrir que no caminho da desobediência você não enfrenta a adversidade sozinho, porque na hora que você precisa, Deus se levanta como um socorro presente, porque a palavra diz que Ele é um socorro presente na hora da angústia e na hora da tribulação e da dor. Ele vem. Quando o vento começou a bater no barco no meio da noite, os discípulos, você sabe que a maioria deles eram pescadores, e eles entendiam de barco, pastor Hildo. Igual você entende de casa, eles entendiam de barco. Eles entendiam de mar. Eles já tinham lidado com aquilo muitas vezes, mas agora ali, a gente quando lê o texto, a gente tira a conclusão de que aquele vento devia ser muito forte, e o mar estava muito agitado, porque os discípulos, já era a quarta vigília da noite, ou seja, 3 da manhã, e eles não tinham conseguido atravessar para o outro lado ainda. Eles saíram com o barco mais ou menos 6 da tarde, e agora já é 3 horas da manhã, e eles não conseguiram chegar do outro lado. Estava escuro. Quero que você agora imagine o cenário. Você está dentro do barco, está tudo escuro, 3 horas da manhã, as ondas agitadas, o vento forte batendo contra o barco, provavelmente estava formando uma tempestade, devia ter uns relâmpagos, uns trovões, cabrum, aquela coisa toda, e você está lá dentro do barco. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a sentir medo. O que eles sentiram? Medo. Você percebe que o medo deles era justificável? Sim ou não? Quem aqui já sentiu medo alguma vez na vida? E eu não estou me referindo àquele medo que todo mundo sente quando você entra no quintal, você não sabia, daí vem um cachorro, né? Não é esse medo que eu estou falando, esse medo também, mas eu me refiro assim ao medo diante de situações da vida, né? de coisas que acontecem, de notícias que chegam, e você põe a mão na cabeça e fala: e agora? O que eu vou fazer? E agora, o que vai ser? Quantos já sentiram medo assim muitas vezes? E você sabe que quando a gente sente medo, a gente tem uma ideia, um pensamento de que a gente está errado por sentir medo, como se a gente estivesse falhando na fé. Mas você percebe que o medo deles era justificável? Porque olha o cenário, 3 da madrugada, eles com um barco, pescadores experientes, eles tentando levar o barco para o outro lado e não conseguia, porque o vento não deixava eles levarem, as ondas estavam altas e entrando água no barco, e eles agora, aí tem relâmpago, tem trovão, aquela escuridão, cenário adverso, e eles com medo, porque eles realmente corriam risco de vida. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam lá,
lutando contra a ventania, lutando contra as ondas do mar, lutando contra a adversidade para tentar chegar em segurança do outro lado e não conseguindo. Quando eles já estavam perdendo as forças, eles olham no meio do mar e, para piorar, no meio do mar vem uma coisa branca andando na direção deles. Já pensou, Tiago? Vem um negócio branco andando na direção deles. Eu ia contar uma história minha, mas não vou contar, porque senão eu vou atrasar a mensagem. Mas eu já passei por algo parecido, de estar num lugar bem escuro, uma coisa branca lá longe na minha direção, e eu olhando assim, eu falei, será que é um fantasma? Eu acredito em fantasma, mas parece que é. Eu já passei por isso, um dia eu conto para vocês. Mas aí eles olham no meio daquela escuridão, no meio da tempestade, no meio do cenário adverso, uma coisa branca andando na direção deles. Não deu outra. Eu não sei se todos viram ao mesmo tempo, mas eu imagino que teve um que viu primeiro e contou para os outros. Um deles olhou, esfregou o olho para ver direito, aquela coisa branca no meio do mar, no meio da tempestade, da escuridão, andando na direção deles. Quando aquele viu, os olhos dele se arregalaram, ele gritou, é um fantasma! E quando ele gritou, é um fantasma, os outros olharam e viram o fantasma, e eles ficaram todos apavorados, e eu imagino que eles começaram a pegar os remos do barco, e começaram a remar com toda a força, para fugir do fantasma. Mas na hora do desespero a gente não pensa, um remava para um lado, o outro remava para o outro, e o barco não ia nem para frente, nem para trás. Você imagina que o barco girava, e eles não saíam do lugar, e o fantasma foi chegando perto. Você não ia ficar com medo lá não, Lídia? Já pensou se lá no interior de Minas, na escuridão assim, só você lá, daqui a pouco aparece uma coisa branca, no meio do mato? Era para ficar com medo ou não era? Eu acho que eu ia ficar com medo também. Eu acho que eu ia ficar com medo. Você percebe que o medo deles se justifica. E nós também, muitas vezes, diante de certa circunstância da vida, sentimos medo. E tem situações na nossa vida que o medo se justifica. Quando a gente olha para aquela situação, quando a gente olha para aquilo que está acontecendo, para o problema que está diante de nós, para o desafio que está à nossa frente, e quando a gente percebe o tamanho do gigante, quando a gente olha para a altura da muralha, quando a gente vê a força do fogo que está aquecido 7 vezes mais na fornalha, quando a gente olha para aquela situação, é natural a gente sentir medo. Não é feio sentir medo. E talvez você que está aqui, ou alguém que está aí nas redes sociais, está enfrentando uma situação adversa hoje, nesse momento, e pode ser que o seu coração esteja cheio de medo. Tem pessoas, pastora Luciana, que não dormiram direito os últimos dias, porque elas estão com medo de algo que está acontecendo, ou de algo que está para acontecer. Ontem eu fui na igreja da Casa Verde, que eu tinha que entregar uma documentação lá na superintendência, e eu fiquei no culto. E na hora da oração, o pastor Tércio me chamou lá junto com os pastores para orar pelo povo. E depois do culto, uma pessoa veio me pedir oração, e a pessoa falou para mim assim, que ele estava com medo porque esta semana ele tinha alguns compromissos financeiros altos para honrar, e ele não sabia onde ele ia arrumar dinheiro para pagar aquelas contas. É um problema só dele, quase ninguém tem esse tipo de problema, né? Quase ninguém tem esse tipo de problema. Mas ele estava angustiado, amedrontado, porque ele tinha que pagar, e ele não tinha dinheiro para pagar, e não sabia como ele ia fazer para arrumar dinheiro. E aí eu falei da mensagem que foi pregada, e eu orei para ele, para que Deus o abençoasse. Mas veja então, tem pessoas que hoje estão com medo, e pode ser que seja você, ou alguém que está aí nas redes sociais. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está no centro da vontade do Senhor, em obediência a Ele, você pode descansar que Ele vai vir ao seu encontro. Porque quando eles começaram a gritar, é um fantasma, e o medo que já era grande ficou um medo maior, que virou até pavor, na direção daquela coisa branca, veio uma voz que eles conheciam. E ainda que os olhos mostrassem um fantasma,
Os ouvidos revelaram para ele uma voz familiar, e era a voz do Senhor Jesus. Olha aqui para mim, a gente tem que ter intimidade com Cristo, para nós aprendermos a ouvir a voz dele na hora da adversidade. Você consegue imaginar isso? Eles estão olhando, imagina assim, olha o pastor Hildo ali, ó. Faz cara de fantasma aí, Hildo. Imagina, você está olhando e os teus olhos estão vendo um fantasma, e os teus olhos te dizem, é um fantasma. Mas no meio da adversidade você ouve uma voz, e ainda que os olhos estão dizendo que é um fantasma, a voz, você tem intimidade com ela, a voz você conhece, e aquela voz é a voz do Senhor Jesus. Eles escutam a voz do Senhor, e no meio do medo, no meio do desespero, põe o versículo seguinte, no meio do desespero, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 27, pode deixar o 26, o finalzinho, vai lá, 26, o que eles gritaram? É um fantasma, e eles gritaram com medo, você vê que eles estavam apavorados. Eles estão às 3 horas da manhã no meio do mar, na escuridão, relâmpago, trovão, o barco vai afundar, aparece uma coisa branca, é um fantasma, eles gritaram com medo. Mas aí versículo seguinte, eles escutam a voz, Jesus porém lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E agora? O que os teus olhos estão vendo, Tiago? Um fantasma. E o que os teus ouvidos estão ouvindo? A voz do Senhor. Você percebe? Porque na hora do desespero, quando a gente está diante de um problema que realmente preocupa a gente de verdade, a gente não consegue enxergar a saída, a gente não consegue enxergar que é Jesus que está chegando ali. Por isso que é importante uma vida de oração, ter intimidade com Ele, aprender a voz dEle, porque quando você estiver olhando e você não estiver enxergando saída, você vai ouvir a voz do Senhor falando para você, pode ficar tranquilo, tenha bom ânimo, eu estou aqui, não tenha medo. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para vocês que estão aqui nesta noite, e para você que está aí nas redes sociais, o Senhor está dizendo, não tenha medo, eu estou aqui. Não tenha medo, eu estou aqui. Não tenha medo, eu estou aqui. Quem crê que Ele está aqui? Ele está dizendo, eu estou com você. Pode ser uma ventania, pode ser uma tempestade, pode ser um vento contrário, pode ter escuridão, pode até ser que você está vendo fantasma, mas eu estou aqui. Não tenha medo, tenha bom ânimo, fica tranquilo, eu estou contigo, eu vou te dar a vitória. Só quem crê nisso aí dá um glória a Deus e aplaude Ele bem forte, com bastante alegria. E aí você conhece o que aconteceu daí em diante, né? O Pedro, os discípulos olharam, todos eles olharam para o fantasma que tinha a voz de Jesus, e aí eles tinham uma dúvida. A voz é de Jesus, a aparência é de um fantasma, e um olhava para o outro e falava assim, e aí? É um fantasma ou é Jesus? Tomara que seja Jesus. E o outro falava, e se não for? Nós está na roça. É ele ou não é? Como que a gente vai saber? Aí o Pedro fala, eu vou resolver isso. O Pedro olha para o fantasma que tinha a voz de Jesus e fala assim, se é o Senhor mesmo, faz eu andar por cima das águas e ir até aí com o Senhor. Ousado, né? Não sei se ele esperava por isso, mas quando ele falou na direção da voz de Jesus, mas os olhos dele vê uma fantasma. Quando ele fala, se é o Senhor mesmo, faz eu andar por cima das águas e ir até no Senhor, ele olhou e o fantasma fez assim com a mão, ó. Vem. Você ia, Terezinha? O fantasma está falando para você. Ei, Cida, ó, lá no meio do mar o fantasma faz assim para você. Vem. Ai, mãe, eu vou nada. Mas quando
Mas a voz o Pedro conhecia. Por que o Pedro conhecia a voz? Porque ele tinha intimidade. Mesmo que os olhos dissessem que era um fantasma, mas o ouvido dizia que era Jesus. E não foi só a mão que fez assim, mas a voz disse o quê? Vem. O versículo seguinte. Olha lá. E ele disse: vem, vem. E ele ouviu a voz. E aí sabe o que o Pedro fez? Saiu do barco e pôs o pé no mar. O Pedro era pescador, passou a vida no mar, e ele sabia muito bem, pisou no mar, afunda. Mas ele falou: se é Jesus, ele vai fazer eu andar. Se eu afundar, eu volto para o barco e nós saímos correndo. Mas se é Jesus, eu vou andar. E quando ele tira o pé do barco, e ele põe o pé na água do mar, pela primeira vez na vida o pé dele não afunda, e ele sai andando por cima das águas. E ele vai na direção do Senhor Jesus. Olha que coisa gloriosa. O pessoal fala do Pedro, né? O Pedro tinha defeito? Tinha, como todos nós temos. Mas o Pedro era um homem de fé. Era ousado. E nós temos que aprender com Pedro a ser ousados pela fé. Muitas vezes você vai ter que olhar para Jesus e andar por cima do mar, porque a tempestade está lá, o barco não vai, mas você vai com Jesus, você atravessa a tempestade em segurança, mas tem que atravessar. E ele foi andando na direção do Senhor. Aí ele afundou, né? Ele afundou. Por que ele afundou? Ele está olhando para Jesus, e olha que legal, andando por cima da água. Mas o que tinha lá mesmo? Escuridão, vento forte batendo, onda do mar se mexendo. E aí daqui a pouco ele para de olhar para Jesus, e ele começa a olhar para o cenário. Ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para a circunstância. E quando ele para de olhar para Jesus, ele começa a olhar de novo para a escuridão, olhar de novo para os raios, escutar os trovões, a sentir o vento batendo forte no corpo dele, no rosto dele. Quando ele percebe as ondas altas em volta dele, ele começa a olhar para a circunstância e vê o tamanho do problema. E aí então por um instante ele vacila na fé e começa a afundar. E a lição que nós temos que aprender é essa: na hora da adversidade, não tire os olhos de Jesus. Entenda uma coisa: a tempestade lá não era uma miragem, a tempestade não era uma ilusão de ótica, a tempestade era real. Assim como os problemas da minha e da sua vida, eles são reais, verdadeiros, eles existem, não é mentira. Os problemas eles são reais, como aquela tempestade era real. Mas perceba que mesmo a tempestade sendo real, olhando para Jesus, ele andava no meio da tempestade como se nada tivesse acontecendo. Parou de olhar para Jesus, a tempestade começou a interferir na vida dele. E eu pergunto para você: o que você vai decidir hoje? O que você vai escolher hoje? Deixar os problemas interferir na tua vida e te afundar? Ou você vai ficar olhando firme para Jesus no meio dos problemas e vai andar em segurança como se os problemas não estivessem ali? Olha para Jesus. Quando Pedro está afundando, porque ele parou de olhar para Jesus, Jesus que é misericordioso, foi lá e segurou na mão do Pedro. Eu não sei que altura o Pedro já estava, eu imagino que a água já estava no pescoço nessa altura, pastor Rildo. Que tinha afundado tinha, a Bíblia não fala que altura que foi, mas eu imagino que a água já estava no pescoço, e ele levantou a mão para gritar socorro, e quando ele levantou a mão, Jesus segurou na mão dele. E quando Jesus segura na mão dele, o corpo que já estava embaixo da água, o corpo começa a subir, vai subindo, e a tempestade continua, viu, Pedro? Jesus podia repreender a tempestade, não podia? Sim ou não? Teve outras passagens da Bíblia que ele repreendeu a tempestade. Lembra que ele falou para o mar: cala-te, não, acalma-te. E para o trovão ia fazer cabrum, ele falou cala-te, o trovão só fez cá, e parou. Porque Jesus mandou ele se calar. Então Jesus podia ter acabado com a tempestade, mas aquele dia ele queria ensinar para a gente que a gente, de mãos dadas com ele, a gente anda em segurança no meio da tempestade. E aí ele segurou na mão de Jesus, o corpo dele levantou, e agora segurando na mão de Jesus, ele anda por cima do mar, no meio da tempestade, como se nada tivesse acontecendo, entra no barco com Jesus. E agora eles atravessam no meio da tempestade, no meio da tempestade eles atravessam e chegam em segurança do outro lado. Você está no meio de uma tempestade? Olha para Jesus.
Não tira os olhos dele. Segura nas mãos do Senhor e não solta. Deixa o trovão fazer cabrum. Deixa o relâmpago iluminar o céu. Deixa a escuridão lá ao redor. Deixa o vento bater, mas continua olhando para Jesus e segurando na mão dele. E olhando para Jesus e segurando na mão dele, você vai atravessar essa tempestade em segurança. E você vai chegar do outro lado em segurança, abençoado pelo Senhor nosso Deus. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Nós temos alguns minutos. E eu quero, junto com os pastores, abençoar você agora. Eu vou pedir para o pessoal que na hora que a gente estiver orando, coloque uma música para tocar. Eu vou ungir as mãos dos pastores e vocês vão vir aqui em qualquer um de nós, pastores, e nós vamos orar por você. E você vai